Oi, oi, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, por aqui deu uma esfriadinha, né? Esfriou aí, começando esse friozinho gostoso que eu amo esse tempinho que a gente fica aí com uma blusinha de frio, dorme de coberta, né? Eu gosto bastante desse frio, apesar de amar calor também, gente. Tem ascendente em Gêmeos, então assim, eu amo calor, eu amo frio, eu amo praia, eu amo montanha que faz frio, então eu gosto de tudo, né? Mas eu gosto desse tempinho, a gente só tem que tomar cuidado que a gente costuma colocar a culpa nele para poder comer mais, né? E na verdade, assim, pra gente aumentar o metabolismo a ponto de precisar de mais comida, você tem que estar num frio gigante, tá? Tem que estar num frio muito frio mesmo para o seu corpo precisar de mais comida, né? Mas é natural que a gente queira coisinhas mais quentinhas e tudo mais. E quero trazer esses temas, alguns pratos, ideias de pratos para vocês aqui também, tá? Ao longo dessa próxima semana. Falei alguns dias desses para trás nos stories que eu tava bem corrida, né? Eu tô com muitas demandas de trabalho. Eu trabalho em várias linhas, né, na nutrição, em várias linhas não, com vários tipos de coisas assim na nutrição, então eu tô bem corrida nesses últimos dias, mas semana que vem tende a melhorar um pouquinho, estarei mais aqui presente com vocês. Gente, então vamos lá, vamos ao que interessa, né, vamos conversar. O que a gente vai conversar hoje? A gente vai conversar sobre a digestão começa no cérebro. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, quanto é importante a gente não pular a parte cerebral da digestão, tá? Então muita gente, a maioria das pessoas na verdade acha que a digestão acontece, né, no estômago. As pessoas só se preocupam muitas vezes com o estômago. Mas o processo digestivo ele é extremamente complexo e é um processo que faz toda a diferença para aonde ele vai chegar, né? Faz toda a diferença na formação das suas fezes, faz toda a diferença em como o seu intestino vai funcionar, né? Em como que esse cocô vai estar quando chegar no seu intestino, né? Então, a gente tem que pensar num processo digestivo como um todo. Então, primeiro de tudo, quais os órgãos participam do nosso processo digestivo? O cérebro, a boca, o estômago e o intestino, o esôfago, o estômago e o intestino. E a gente tem órgãos anexos que vão ajudar também, principalmente ali o pâncreas e o fígado, tá? Então o pâncreas, por exemplo, ele vai fazer uma liberação hormonal que vai estimular, por exemplo, vai ajudar na digestão e absorção de gorduras, né? Então a gente precisa desse pâncreas funcionando de forma adequada, né? Mas hoje eu vou falar com vocês especificamente da fase que a gente chama de fase cefálica, né? Que é ali a digestão começando no cérebro. Então é muito comum que eu receba no meu consultório ou que eu tenha contato aqui no Instagram com pessoas que dizem assim: nossa, Gabi, eu tenho a sensação de que eu como pouco, mas eu tô sempre empachada, com aquela sensação de empachamento, com aquela sensação de que a comida não desceu, né? E aí isso me dá dor de estômago, isso me dá azia e tudo mais. Mesmo eu comendo pouco, eu sinto que eu fico sempre inchada, estufada, né? Ou que eu tô ali com uma sensação de que a comida não me caiu bem, né? Isso, gente, isso pode acontecer quando a gente exagera naquilo que a gente vai comer. Então, obviamente, se você comer uma feijoada, se você faz isso numa festa de criança, é normal que você coma um pouco mais e aí você vai realmente ter essa sensação de empachamento, né? Mas quando você sente isso no dia a dia, então, com alimentos teoricamente saudáveis, com a sua alimentação habitual, você começa a sentir isso. Isso é um sinal realmente de que algo não está bom, né? De que algo não está funcionando de forma adequada. Acontece que a maioria das pessoas, quando começa a ter esses sintomas, elas vão diretamente procurar um gastroenterologista, né? Quando elas forem procurar um médico, até mesmo uma nutricionista. E aí, o que acontece muitas vezes é te retirar alguns alimentos, e quando é isso ainda tá até ok, mas muitas vezes as pessoas começam a utilizar medicamentos, né? Então começam a utilizar os prazóis, começam a utilizar aqueles... como é que chama? Estomazil, né? Coisas lá para ajudar no processo digestivo, né? O que não, gente, está errado, tá? Só que quando a gente tem esse processo de empachamento, muitas vezes é porque isso está começando na sua cabeça, isso está começando no cérebro, então você está pulando uma parte importante da sua digestão que vai causar esses sintomas aí. Então, quando você vai tomar, né, ali uma coisa para
melhorar seu processo digestivo, obviamente que pontualmente não é um problema, mas a gente tem que entender que não adianta a gente ficar remediando o problema sem tratar a causa. Então é importantíssimo que a gente olhe para a causa. Por que você tem se sentido assim? Então agora eu vou falar para vocês sobre a importância da fase cefálica, né, da fase cerebral no processo digestivo, para que você comece a corrigir isso. Isso, gente, é um processo de mudança de hábitos, é um processo de mudança de comportamento, tá? Muitas vezes não é aquilo que você come, mas é como você come, tá? Então, quando a gente fala da fase cefálica da digestão, a gente tá falando sobre a percepção da pessoa em relação ao alimento, tá? Quando você está com vontade de comer um alimento, quando você está com fome, o seu cérebro, né, ele começa a estimular a produção de ácido clorídrico no estômago, né? Então esse é um processo natural, tá? Então você pensa no alimento, você vai salivar, você vai muitas vezes pensar no cheiro daquele alimento, onde você vai comer aquele alimento, em que momento, né? Por exemplo, agora que tá perto da hora do almoço, eu vou almoçar daqui a pouco, então eu já tô ali me preparando meu cérebro, né, pra me alimentar. Então, esse pensar na comida, ele vai ativar a produção de ácido do estômago, mesmo antes de você ingerir o alimento, tá? Por isso que, quando você come correndo, quando você come, né, dentro do carro, por exemplo, voltando para casa, você pula essa parte, tá? Você pula essa parte cefálica e o seu corpo não tem tempo de produzir ácido clorídrico suficiente para começar a ingestão do alimento, tá? Então, essa estimulação, ela é mediada pelo sistema nervoso central, envolvendo principalmente o nervo vago, né? E ele vai envolver estímulos visuais, olfativos e memórias associadas ao alimento. Então, por exemplo, a gente sabe que agora é o horário do almoço. É natural que a gente tenha mais vontade de comer arroz e feijão, principalmente se estiver quentinho, uma comida quentinha, né? E aí tem muito a ver também com a temperatura. No inverno, eu não sei vocês, podem falar aí pra mim, mas a maioria das pessoas tem muita dificuldade de comer salada. Por quê? Isso envolve aquela coisa da comida ser um conforto. Então a gente tende a ter vontade de comer coisas mais quentinhas. A gente tende a preferir um chocolate quente do que um sorvete, tá? Embora eu ame um gelato e tome gelato, pode estar o frio que for que eu tomo. Mas essa fase é a fase anterior ao comer, né? Então é pensar na comida, lembrar do cheiro daquela comida, ou é sentir o cheiro da comida. Tudo isso vai estimular a sua produção de ácido clorídrico. Isso é extremamente positivo, por quê? Porque se você produz ácido clorídrico em quantidade adequada, você vai ter um processo digestivo mais eficiente, principalmente quando a gente pensa na digestão de proteínas, tá? E aí, gente, o que acontece? Essa fase cefálica é o pensar na comida, tá? E aí, quando a gente pensa na comida, lembra do cheiro da comida, a gente vai lá e coloca a comida no prato, beleza? Então foi lá, serviu o seu pratinho de almoço. No que você servir o seu prato, o ideal é que você olhe para a comida por pelo menos 30 segundos. Por quê, Gabi? Por dois motivos principais. Primeiro, para você comer com mais consciência e não comer além do que você precisa. E segundo, porque olhar para a comida estimula a produção de saliva, tá? E a saliva, ela é importantíssima para o processo digestivo, né? Então, quando você olha para a comida, você aumenta a sua produção de saliva e aí você vai facilitar o processo de digestão de carboidratos que acontece na boca, né? Então, a gente tem que ter uma produção adequada de saliva para que a gente inicie esse processo digestivo na boca, digestão dos carboidratos, né? Então, o olhar para a comida vai estimular essa produção de saliva. E aí, quando você começar a comer, essa digestão já vai ser iniciada de uma forma mais eficiente. E aí, você vai estar ali com um pratinho bonitinho, você vai começar a comer. Se você fez toda essa etapa anterior de pensar na comida, lembrar do cheiro, se preparar para comer, chegou, olhou para a comida, você vai comer devagar. Então, a chance de você mastigar mais fazendo todo esse processo antes, ela é muito maior, né? E aí, gente, Gabi, como é que eu vou mastigar, né? Como é que é esse processo de mastigação? Colocou a comida no prato, garfo e faca, evitem comer de colher. E se você tem uma tendência a comer muito, eu sugiro servir em um pratinho de sobremesa. Deixa eu pegar aqui. Então, se você é daquelas pessoas que comem em excesso, que tá querendo emagrecer e controlar, escolhe o pratinho de sobremesa para comer, tá? Uma coisa que vocês podem evitar, pensando também em emagrecimento, é evitar prato fundo. Porque o prato fundo a gente tende a querer encher ele e comer muito mais do que a gente precisa. Então, ou você vai pro prato de sobremesa, ou você vai pro prato raso. E aí vai ser mais fácil dividir esse prato com aquilo que você precisa comer,
tá? Então, escolha esse prato ou prato de sobremesa. Quando você colocar a comida no seu prato, você vai olhar para ela e aí você vai começar o seu processo de alimentação mesmo, tá? Então, pegou ali a comida com garfo, né? Você vai comer, mastigar, soltar os talheres no prato. Não é para ficar aqui, gente. Não é para ficar aqui, tá? É para comer, soltar o talher, mastigar. Mastigou, triturou o alimento, você deixa ele descer. Gabi, precisa mastigar 32 vezes? Depende. Se você estiver comendo carne e cenoura crua, provavelmente você vai precisar mastigar umas 32 vezes. Agora, se você estiver comendo purê de batata e frango desfiado, você vai mastigar menos, porque naturalmente aquele alimento exige menos, um processo menor de mastigação, tá? E aí, gente, você vai fazer isso durante todo o processo de alimentação. E por que isso é tão importante? Porque o nosso corpo ele demora mais ou menos 20 minutos para sinalizar para o estômago que existe comida dentro, né, que você comeu. Então, o que acontece? A gente tem dois hormônios que controlam principalmente, né, fome e saciedade, a grelina e a leptina. A grelina, ela sobe quando você tá com fome. Então, se agora você vai almoçar lá por volta de 12:30 e o seu corpo já está adaptado com isso, provavelmente os seus níveis de grelina, eles estão mais altos. Se você tá sentindo fome, seus níveis de grelina estão mais altos. E essa grelina, ela vai reduzir, na verdade, quando ela sentir que tem comida, né, que você comeu, então ela vai reduzir e a leptina vai aumentar, sinalizando saciedade. E nesse processo vai demorar mais ou menos ali cerca de 20 minutos, tá? Então se você come em 10 minutos, você tende a comer 2 vezes, você tende a repetir, sem necessidade, simplesmente porque você comeu correndo. Outra coisa que ajuda bastante, gente, começar pelos vegetais, pelas fibras, tá? Porque as fibras aí das frutas e dos vegetais principalmente, são nutrientes que vão melhorar esse processo de saciedade, vão sinalizar a redução da grelina, tá? Então é muito interessante começar pela salada, né, pelos vegetais, depois você vai para a proteína e depois você vai para o carboidrato. Tá? Faz todo esse processo de mastigação que vai te ajudar bastante na saciedade e vai evitar com que você fique com essa sensação de empachamento, com essa sensação de que a comida não tá descendo, que você não tá fazendo um bom processo digestivo, tá? E aí, beleza, então aí você foi, terminou de comer, não repetiu a comida porque seguiu minhas dicas, né? E aí, só mais uma coisa, muita gente pergunta, Gabi, eu posso beber enquanto eu como? Depende. Se você for uma pessoa que sofre com distensão abdominal, que tem essa dificuldade no processo digestivo, eu sugiro que você não beba ou que você beba no máximo um copo de 200 ml de água, tá? Agora, se você... água sem gás, tá, gente? Agora, se você é uma pessoa que não tem problemas com isso, você pode incluir a água com gás, tá? Mas sugiro também que até 200 ml, né? Por quê? A água com gás, ela tem gás, então ela pode piorar esse processo aí digestivo, causando ainda mais um processo, né, uma sensação de empachamento, uma sensação de que a comida não está descendo de forma adequada, que a comida está ali parada, tá? Então, se você tem algum problema digestivo, sugiro que beba água sem gás até 200 ml. Se você não tem, você pode incluir água com gás, só que também até 200 ml por refeição, tá? Agora, gente, tenham muito cuidado com a ingestão de suco, de refrigerante, não preciso nem falar, né? Refrigerante não deve estar a hora nenhuma. E tenham muita atenção também com esses refrigerantes do bem, tá? Aquelas águas que a gente sabe, aquelas águas com gás saborizadas, né? Aquilo lá tem uma quantidade muito grande de adoçante, então não é interessante pensando em saúde intestinal, pensando no contexto geral, mas principalmente quando a gente fala de intestino, tem a questão do gás, que pode dificultar a digestão de algumas pessoas, mas tem a questão também do adoçante, dos corantes, né, dos saborizantes que vão ser utilizados e que são péssimos para o intestino, tá? Depois a gente faz uma live sobre isso. Mas tenha muito cuidado com essas águas com gás com sabor, né, por causa disso, tá? E aí, depois que você foi, comeu, fez todo esse processo corretamente, o que vai acontecer? A fase cefálica, quando ela é feita adequadamente, desse jeito que eu ensinei para vocês agora, ela vai melhorar a motilidade do trato gastrointestinal, ou seja, vai facilitar essa comida descer pelo seu esôfago, seu estômago, seu intestino, então ela melhora o processo de motilidade, né, da comida, não vai causar então essa sensação de empachamento, que a comida tá parada ali no seu trato digestivo, ela vai
vai melhorar o fluxo sanguíneo ali para o estômago, que vai facilitar o processo de digestão, então ela é extremamente importante por causa disso, tá? E ela vai fazer com que você coma de forma mais tranquila, tá? De forma mais tranquila, melhorando também a produção de serotonina. E a serotonina é um hormônio que está extremamente ligado à motilidade, ao peristaltismo do trato gastrointestinal, é o que a gente conhece, né, como hormônio da felicidade. Então, quando eu tenho uma produção adequada de serotonina, que vai ser estimulada por essa alimentação com uma fase cefálica adequada, você vai ter uma melhora do seu peristaltismo. Então, você vai ter um processo digestivo mais tranquilo, tá? E, consequentemente, vai ter um funcionamento intestinal mais tranquilo também. Quando a gente tem uma quantidade de serotonina adequada no nosso corpo, o nosso intestino ele tende a ficar melhor. Por isso que quem faz cocô é mais feliz, tá? Então, a gente precisa passar por essa parte cefálica para que a produção de serotonina seja adequada, tá? Então, vamos resumir o que eu falei nessa live com vocês? Quando a gente pensa em comer, a gente tem que pensar na comida, sentir o cheiro dessa comida e lembrar das coisas boas que aquela comida traz pra gente, né? Pra todas as refeições, tá bom? E aí, você vai servir a comida no seu prato, preferindo sempre um pratinho de sobremesa ou um prato raso para que você não exagere nas quantidades, né? Você vai servir, colocar a comida na mesa e aí você vai olhar para essa comida por 30 segundos para estimular a sua produção de saliva e melhorar o seu processo digestivo, principalmente na boca, tá? Principalmente a digestão de carboidratos. E aí você vai começar a se alimentar. Você vai pegar a comida, colocar na boca, sentir o sabor, mastigar e depois que o alimento estiver totalmente triturado, você vai engolir. E aí você vai descansar o seu talher no prato entre uma garfada e outra para que você coma devagar, que você mastigue muito bem e que você consiga ter mais saciedade no momento que você está comendo e uma saciedade também a longo prazo, tá? E aí, com tudo isso, você vai facilitar o seu processo digestivo, porque vai melhorar o fluxo sanguíneo para o seu estômago, né? Então você vai ter uma digestão melhor, você vai ter uma produção adequada de serotonina, que é um hormônio que está ligado à motilidade intestinal, ao peristaltismo, né? Na verdade, à motilidade do trato gastrointestinal. Então isso vai fazer com que o seu intestino funcione de forma adequada e que você não tenha essa sensação de empachamento, né? Que você pode estar tendo aí, mesmo quando come um alimento saudável. Tá? Então, gente, não pule essa fase cerebral da digestão, que vocês vão ver que o processo de digestão vai melhorar. Essa comida também, um outro benefício de quando você faz esse processo corretamente, é que você melhora a acomodação gástrica, ou seja, a comida fica no seu estômago melhor, ela fica mais acomodada no seu estômago, ela fica mais confortável no seu estômago e aí, consequentemente, você vai ter todo um processo digestivo aí bem mais saudável, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. É um assunto que muita gente ignora, mas que faz total diferença para o funcionamento intestinal, tá bom? Muito obrigada, boa quarta para vocês e até a próxima. Um beijo!